Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Tiago 3, do 1 ao 12. Obrigado. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas, tão grandes são. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Obrigado, irmão. Muito obrigado pela leitura. Então é interessante que Tiago ele aborda aqui um assunto sobre a vida de todas as pessoas, sobre a língua mesmo. Um órgão tão pequeno, mas capaz de dar vida, mas ao mesmo tempo capaz de destruir uma vida, uma nação. Então eu gostaria de ler na linguagem de hoje. Eu achei interessante esse versículo 1, eu coloquei do versículo 1 ao versículo 12, e nós vamos comentando e vou lendo versículo por versículo da linguagem de hoje também, para entendermos um pouco mais. Versículo 1, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Então, quanto mais é dado, né, mais vai ser cobrado. Principalmente nós que ensinamos a palavra. Então, a própria palavra vai julgar todos nós, principalmente quem ensina a palavra. Versículo 2. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Ele destaca aqui que todos nós tropeçamos em muitas coisas, ou todos nós cometemos erros. E por mais que ele fala aqui que mesmo a pessoa madura consegue controlar a língua e ali refrear a língua e controlar o corpo inteiro, mesmo assim, muitos de nós já cometemos o erro de cair, de não refrear a língua e cometer o pecado. Todos nós. O único que é justo, absolutamente justo, é Cristo, que nunca cometeu nenhum pecado. Mas é interessante essa forma que ele aborda aqui nessa linguagem de hoje, que a pessoa que é madura, então acredito que também há um processo na vida de todos nós. A pessoa que é madura também, é um processo, né? A pessoa vai ficando madura na fé também, e quanto mais vai fazendo algo, ela vai vai se tornando mais fácil. Mas o que eu achei bastante interessante é que ele coloca alguns aspectos aqui. Por exemplo, o freio na boca de cavalo. Eu li um pouquinho sobre isso. Para dominar um cavalo forte, coloca freios ali na sua língua. E quando a pessoa que está ali em cima do cavalo, passeando com o cavalo, ou imaginando uma guerra, né, há muitos anos atrás, puxava ali aquelas rédeas para controlar o cavalo. E através daquilo, gera dor no cavalo, né? Porque a nossa boca tem muitos nervos, então o bichinho sente dor, e aí é capaz de controlar o animal. E o chicote também, então é algo que traz muita dor. Mas ele colocou alguns pontos aqui, né? O cavalo tem uma força imensa. Um cavalo sem um freio na boca contra um ser humano é capaz de matar. Mas o ser humano teve essa sabedoria que felizmente prejudica o cavalo para dominá-lo.
uma pequena coisa ali na própria língua. Vamos. E outra, eu achei interessante também alguns pontos, sempre pontos pequenininhos que dirigem coisas grandes. O freio no cavalo, o leme, né, ali o timoneiro conduzir esse navio com segurança, por mais que é pequenininho ali aquele, né, o timoneiro, mas ele mesmo assim, o timoneiro é quem conduz, desculpa, mas o leme que ele vai conduzir para onde ele quer que esse navio vai, algo pequeno que dirige grandes coisas. No caso aqui, também uma brasa em meio à selva, que não precisa ser um fogo grande para destruir uma floresta, uma pequena brasa, mas também, se comparando com a nossa vida, a língua também. Num momento de ira, num momento que não pensamos, num momento ali de calor, falamos coisas que não deveríamos falar e depois nos traz arrependimento, ou pode destruir a vida de uma pessoa mesmo. É interessante, irmãos, que... Eu marquei aqui, vamos lá. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece e a última ele abomina. 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Então, a última coisa, o Senhor aqui, ele abomina, que seria o que semeia contenda entre irmãos. Muitas coisas ruins aqui, 6 coisas ruins aqui podemos destacar. Olhos altivos, língua mentirosa, quem derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a última, contenda, que semeia contenda entre irmãos. A pessoa, para semear uma contenda entre irmãos, ela não vai conseguir semear, vamos dizer, calada. Ela precisa também falar. E muitas dessas coisas, a pessoa às vezes profere uma mentira, fala mal do irmão para o outro. E isso acaba o quê? Que os irmãos ficam... há uma contenda ali, a separação. Então isso o Senhor, ele abomina e o Senhor não aceita. Algo assim. E podemos também trazer isso para a língua também. Versículo 5, voltando para Tiago, irmãos. Tiago capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Eu pesquisei, a língua ela tem 10 centímetros mais ou menos. É um pequeno órgão, não é o menor do corpo, mas é pequeno. E às vezes, quando a gente vê as pessoas falando ali muito, tem até alguns comentários que na hora que morrer vai ter o caixão para o corpo, caixão para a língua, dependendo do que a pessoa fala tanto, não é? Claro que isso não é legal, mas é algo que eu já comentei. Mas ela é pequena, mas ela pode destruir a vida do ser humano. Na linguagem de hoje, eu gostaria de ler. É isto que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Não precisa ser uma chama grande, mas uma pequena. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Mesmo sendo pequena, ela pode destruir uma nação, dependendo. Destruir a vida das pessoas mesmo, com a mentira. Na linguagem de hoje, irmãos, a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Então, se a pessoa, ela, vamos dizer, se ela morresse em Cristo, ou
se ela viver no pecado, se ela partir mesmo, sabemos que não vai ser só o espírito, mas o corpo também vai estar em chamas. O corpo inteiro vai estar em chamas. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos ajude a mantermos fiel. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Até esse ponto aqui. Então, os animais selvagens, os animais mais fortes do que o homem, Deus deu esse poder para que o homem domine cada animal. Um elefante, né? No caso, o cavalo, o próprio cavalo, né? Pegar o animal mesmo à força, mas domina ali, ou até ensina. No circo tinha bastante animais assim. Mas no 8, fala que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então a língua carrega um veneno. Se nós não tomarmos cuidado, acabamos jogando isso para fora. Acabamos machucando as pessoas, magoando, entristecendo as pessoas também. Mas não é só isso, a língua também é fonte de bênção também. Mas aqui mais embaixo vai falar sobre isso também. Mas eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 13, irmãos. Provérbios, capítulo 13, depois voltamos aqui para Tiago. Versículo 3. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então é interessante, porque quanto mais falamos, e dependendo, podemos errar. Mas quanto mais a gente guarda a boca ali, quanto mais pensamos, quanto mais refletimos, ou até antes de falar mesmo, com certeza não vamos errar tanto. Provérbios, capítulo 17, versículo 28, irmãos. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Aqui o estulto se diz o insensato, a pessoa sem juízo. Mesmo a pessoa sem juízo, há momentos que ele se cala, ele se torna... As pessoas podem olhar assim e falar, nossa, ele foi sábio, ele não entrou naquela briga. E o que cerra os lábios por sábios. Então nem tudo a gente tem que estar ali pronunciando. Às vezes as pessoas querem saber a nossa opinião, muitos assuntos que a gente não vai nem conseguir ajudar. Ao contrário, dependendo do que a gente for falar, pode até prejudicar a pessoa. Vamos lá então. Versículo 8. Então é interessante que Tiago, 8, versículo 8 novamente. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então é que nem eu já comentei mesmo, que ele deixa evidência que toda a humanidade já caiu em pecado por causa da sua própria língua. Eu peguei um exemplo aqui sobre o veneno de uma cobra, é guardado em sua própria boca. Ela utiliza para imobilizar a presa. Nós também temos o veneno guardado, que pode nos matar tanto fisicamente e espiritualmente. O veneno guardado, mas a cobra ali sempre está à espera, né, de morder ali, injetar o seu veneno, imobilizar sua presa para depois ela enrolar e sim fazer o trabalho ali que ela quer fazer. E a nossa própria língua pode nos chicotear, dependendo. Se a gente não guardar ela, né, entre os dentes ali, ou mesmo com vontade de falar, não, agora não é o momento, é o momento de ficar caladinho, deixa eu permanecer calado, que é o melhor. 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Aqui, Tiago vai dar alguns exemplos aqui que não nos convém, porque que nem estamos aqui nesse momento aprendendo da palavra de Deus. Vai ter um momento que a gente vai cantar o hino, cânticos ao Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor. E se sairmos lá fora, acontecer algo que não nos agrada, falarmos mal do próximo, não vamos estar agindo corretamente. Ou qualquer outra situação do nosso dia a dia. Então ele vai dar ele vai destacar aqui sobre uma árvore que produz
Uma figueira, ela não vai produzir ali uva. Uma fonte que jorra água doce não vai jorrar água amarga. E também da boca que bendiz ao Senhor, também não podemos amaldiçoar os homens, que é a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, irmãos, eu gostaria de ler de novo Provérbios, ir lá para Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, o viver e o morrer está na nossa língua. Isso vai nos trazer grande benefício ou malefício também, dependendo de como utilizarmos esse instrumento. E esse instrumento é muito bom, que podemos louvar o Senhor, podemos adorar o Senhor, podemos transmitir a palavra de Deus, a palavra do arrependimento, a palavra da salvação. Mateus capítulo 7, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 15, até o versículo 19. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 19. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, Jesus, ele dá os exemplos aqui de falso profeta, que mesmo parecendo ali como um servo, muitas das vezes não é um servo. Para ter cuidado com isso. Ver como que está a vida desse servo mesmo. Aqui o Senhor destaca o falso profeta. Como está a vida? Porque a árvore boa sempre vai dar o fruto bom, mas a árvore ruim nunca vai dar um fruto bom, mas sim um fruto ruim. E destaca aqui também... Deixa eu passar aqui. Então, da mesma forma que em Tiago destaca sobre versículo 12, né, que é o último. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. A azeitona vai vir o quê? Olha lá, já me deu um... Vamos lá, vamos falar da videira, as uvas, a figueira, os figos e azeitonas. Agora fugiu, da oliveira. Obrigado, irmão, da oliveira. Obrigado. Então, cada árvore ali vai produzir o seu fruto correto e não um fruto diferente, certo? E também a questão da água doce. Não tem como sair água doce da fonte e daqui a pouco água salgada. E a nossa vida também é assim. Não podemos viver de uma forma que não agrada a Deus. Estão no momento bendizendo ao Senhor, buscando ao Senhor. No caso ali, abençoando. Seja abençoado, meu irmão. Deus te abençoe. No outro momento, não, quero que o meu irmão não viva. Não podemos isso. De maneira alguma. Isso não agrada a Deus. E isso tudo podemos fazer o quê? Com a nossa língua. Versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não, não tem como. Então eu gostaria de ler na linguagem de hoje, irmãos. Versículo 9. Tiago capítulo 3, versículo 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos?
assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Isso não nos convém. Então eu gostaria de ler Salmos também, e aí eu vou abrir para comentários. Salmos capítulo 34. Versículo 12. Salmos capítulo 34, versículo 12 e versículo 13. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então, para a nossa vida ter mais dias de vida, devemos refrear a nossa língua, fazer a vontade de Deus e não falar mal dos irmãos. Algum irmão gostaria de comentar algo? O livro de Tiago diz, né, que é bastante semelhante ao livro de Provérbios. Sim. Fala que é um livro de sabedoria, né, como Provérbios. E a questão do uso da palavra, da língua no livro de Provérbios, ela é muito recorrente, né? Uhum. Porque a sabedoria é a arte do bem viver, né? Sim. De forma que agrade a Deus e próspera na vida, né? Vitoriosa na vida. Então a gente vê como é um assunto muito recorrente, como a gente dá para perceber como a importância que tem o uso da palavra, né? Então a gente não pode desprezar isso, porque é o que nos distingue até do que os animais, né? Sim. A capacidade humana de se comunicar, né? Uhum. E às vezes as guerras armadas começam antes com as guerras na boca, né? É verdade. Então a gente tem que entender o poder que a palavra tem e o tamanho do poder tem que usar com responsabilidade, né, para promover a prática do bem. Embora ele fale assim, ó, o homem não conseguiu dominar, é mal e contido, mas no final ele fala, irmãos, que não seja assim. Sim. Então ele faz uma constatação da humanidade decaída. Mas não é porque você não pode ser perfeito que você não possa melhorar. Sim. É por isso que ele fala, meus irmãos, não sejamos assim. Não é? Porque a gente tem essa capacidade, por mais seja difícil, a gente tem que aprender a treinar, melhorar, usar com amor, sabedoria, se porventura cair, pedir perdão a Deus, né? E continuar. Então o Senhor, ele sempre chama a gente de volta da rota certa. É verdade. Porque ele faz contestação. É mal incontido. Alguém mal incontido, se é isso assim, então, né? Já era. Não, meus amados, não seja assim. A gente sempre está tentando voltar, sempre procurando melhorar. Muito obrigado, irmão. É interessante que em nenhum momento Deus vai usar um freio assim, um freio físico na nossa boca, não é, irmão? Mas sim com a palavra na nossa mente, para que através da nossa mente possamos dirigir o nosso corpo também. Mas algum irmão gostaria de comentar? Chama a atenção o verso 6, que revela justamente o caráter destruidor que Satanás tem. E a língua pode ter também. Ele fala aqui do fogo do inferno, no final do verso, chamas do inferno. E justamente isso revela o caráter destruidor que a língua pode ter. Que Satanás traz consigo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Felipe lembrou aqui também uma passagem que fala justamente que a nossa língua fala do que está cheio do nosso coração. Isso mesmo. É justamente o que tu comentou, a gente se encher da palavra do Senhor, porque a partir disso a gente vai acabar condicionando o nosso coração a estar mais puro, e a nossa língua vai agir de forma mais pura. Verdade. Gostaria de comentar? Mais algum comentário? Muito interessante, irmãos. Porque no 6 mesmo, que nem o irmão comentou, 3 vezes, né? A língua é um fogo, com o fogo que vem do próprio inferno, e no final ela põe toda a nossa vida em chamas, né? 3 vezes fala de questão de fogo, de questão de queimar, de questão que temos que dominar mesmo. Muito interessante, irmãos. Salmo, capítulo 139. Um versículo só. Salmos 139, versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Então, antes mesmo de falarmos no processador, no HD ali,
Deus já conhece o que a gente vai transmitir, o que a gente vai falar. Se é algo bom ou se é algo ruim. Se é algo que realmente dá vida ou se é algo que traz destruição. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 35. Mateus capítulo 12, versículo 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tiram coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então é bem pesado. Ontem eu comentei com a Bia, né? Tá falando assim, nossa, meu Deus, que o Senhor nos ajude, porque em um dia só, quantas palavras falamos? Quantas palavras? Imagina uma vida inteira. A pessoa viver, sei lá, 80 anos ou 90 anos, ou por mais que a pessoa viva 20 anos só. Quantas palavras proferimos? Quantas palavras falamos? Pessoa, e Deus tem tudo constatado, tudo que a gente falou, tudo que a gente pensou, tudo que infelizmente feriu, ou as palavras mesmo que abençoamos, que, né, em nome de Jesus. Quantas palavras, irmãos? Que o Senhor nos perdoe de todas aquelas palavras que falamos de uma forma que não deveríamos falar. Que o Senhor nos ajude. Aqui eu já... Isso. E para finalizar, irmãos... Deixa eu ver aqui. Isso. Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, o Salmo aqui deixa bem... ele fala aqui, não podemos ser que nem o cavalo, não é que precisa ali de um freio. Porque o cavalo e a mula, né, de novo, tem que ter um freio, para que ele possa andar no caminho certo. O boi também, senão eles não obedecem nós. Então, devemos ser pessoas com entendimento e não sem entendimento. Algum irmão gostaria de comentar? A pessoa com entendimento faz as coisas certas livremente, com vontade, né? Sim. A pessoa sem entendimento, quando faz o que é certo, faz na marra. Se não tiver na marra, vai acabar fazendo o que é errado. É um bruto, né? É um animal. Sim. Então é importante buscar o entendimento da palavra do Senhor. Procurar fazer o que é certo, porque é o melhor pra gente. Sim. Deus quer o melhor pra gente. Com certeza. Mais algum comentário, irmãos? No caso seria... Esse é o tema. Foi rápido, eu pensei que ia ter mais comentários, mas... Obrigado, irmãos. Muito obrigado pela paciência.